Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão. Hoje nós iremos falar sobre como se desenvolver e quais são os pontos importantes dentro da habilidade social. Em outro podcast passado, nós falamos sobre inteligência emocional e aprendemos que a habilidade social é o resultado do desenvolvimento dos outros pilares, como a empatia, o autocontrole, o autoconhecimento. E quando eu desenvolvo essas áreas, a minha habilidade social ela aumenta. E a habilidade social, como todo ser humano é um ser político e social, essa habilidade social vai fazer com que eu tenha relacionamentos mais equilibrados e que eu consiga, de uma forma muito edificante, muito que soma entre as pessoas, a ideia de alcance do resultado. Então, a primeira coisa da habilidade social é a questão da influência. Quando eu desenvolvo a minha habilidade social, fica mais fácil de eu convencer as pessoas. E como é que eu desenvolvo isso? Como é que é esse prêmio? Primeira coisa, eu tenho consciência de como a minha presença, de quando eu estou envolvido numa equipe, eu sei como o meu espírito, como o meu comportamento influencia o comportamento dos outros. Eu tenho que ter essa consciência. E se eu sei que o meu comportamento influencia o comportamento dos outros, eu vou ter que fiscalizar, eu vou ter que entender qual é o meu comportamento. Tem que ser um comportamento de soma, tem que ser um comportamento de respeito, tem que ser um comportamento onde as outras pessoas enxerguem em mim a minha intenção, a minha boa vontade, a minha forma de tratar positivamente, e aí eu consigo influenciar. Um outro ponto é que cria proximidade. Quando nós falamos em influenciar, eu não consigo influenciar alguém que está muito longe de mim no ambiente de trabalho. É mais fácil o quê? Influenciar as pessoas que estão perto de mim. Então, eu acabo criando proximidade com essas pessoas e acabo criando um certo sentimento de confiança. Outro ponto é saber chamar a atenção para si, uma atenção positiva. É muito importante que quando você está desenvolvendo a habilidade social, você sempre tente ou mostre a sua presença dentro do ambiente de trabalho. Lógico que não é ficar fazendo besteira, não é ficar fazendo burrada, não é cometer erros. A ideia é chamar a atenção para mim, que as pessoas me tenham como uma referência. Depois, leve em consideração os sentimentos que as pessoas têm em relação não só ao trabalho, mas sim em relação a você. E eu conhecendo, tentando identificar esses sentimentos que a pessoa tem, eu consigo modular o meu dia a dia, eu consigo modular o meu comportamento para que essa pessoa olhe para mim e bote fé. Que essa pessoa olhe para mim e fale, não, eu posso seguir o que esse cara está falando. E isso é muito importante, principalmente para quê? Para a liderança. E a liderança nós vamos ver daqui a pouco. Depois, outro ponto, senhores, é o quê? É a comunicação. A habilidade social se dá por meio da comunicação, verbal e não verbal. A comunicação, o que é? É como eu me entrego, como é que eu me comunico, como é que eu mostro o caminho que tem que ser tomado. É por meio da comunicação que eu crio o relacionamento. E quando eu desenvolvo a habilidade social, habilidade social na comunicação, quer dizer que as pessoas confiam em mim para conversar.
E as pessoas botam fé naquilo que eu estou falando. E o primeiro ponto da comunicação não é falar, é saber ouvir. Falar vale prata, ouvir vale ouro. Temos até um outro também episódio nosso que falamos aqui sobre a parte de comunicação, a parte de oratória. Então, para eu me comunicar, a primeira coisa que eu tenho que aprender é ouvir. Ouvir, perceber quais são os valores, perceber quais são as características. Quando eu ouço, eu entendo o que está acontecendo. Para quê? Para que eu possa dar uma resposta adequada. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que saber compartilhar informações. Dentro do mundo da comunicação, nós temos que entender que a relação ela se dá de vai e vem. A pessoa fala, eu escuto, eu falo, ela escuta. Então, eu tenho que saber trocar informação, porque tomar uma decisão, seguir um caminho, ou falar de algo que você não está entendendo completamente, ou que está faltando partes, você só sabe metade da história, por exemplo, você só ouviu um lado, você só está entendendo um ponto de vista, vai influenciar negativamente nesse relacionamento. O outro ponto importante dentro da comunicação é você saber reconhecer o estado emocional das pessoas que estão com você. As pessoas, elas têm um lado emocional. Tem dia que elas estão bem, tem dias que elas estão mal, tem fases do mês que são mais complicadas por causa das tarefas. Então, eu tenho que reconhecer o estado emocional das pessoas que estão trabalhando comigo para que eu possa adequar a mensagem a esse ponto. Uma pessoa, quando ela está emocionalmente descontrolada ou desequilibrada, tudo que ela ouve passa por um filtro que você não sabe se ela está vendo isso de um lado positivo ou negativo. Às vezes eu só estou querendo ajudar, mas a pessoa, por estar num estado emocional alterado, ela pode entender que aquilo é uma ameaça, que aquilo é uma bronca, que aquilo é uma crítica. Então, saiba identificar o estado emocional e falar nas horas certas. Não é a qualquer momento e não é a qualquer hora. E um outro ponto dentro da comunicação é que você deve ser uma pessoa que sempre deixa os canais de comunicação abertos. Eu conheço muitos colaboradores que, por seu jeito de ser, acaba ficando afastado dos seus colegas, afastado da chefia. Porque tem medo. Tem medo de chegar e conversar com você. Tem medo na hora de receber um feedback. A pessoa fica tímida, fica olhando para baixo. Então, mantenha os canais de comunicação abertos para todos os seus colaboradores. Um outro ponto dentro da habilidade social é a ideia do gerenciamento de conflitos. Quando eu tenho essa habilidade desenvolvida, que eu tenho já a parte de influência que nós ouvimos, tenho a parte de comunicação, eu consigo gerenciar conflitos dentro do meu ambiente de trabalho. Eu consigo equilibrar as pessoas dentro desse ambiente para que elas possam dar o melhor delas, sem confusão, sem conflito, sem mal-entendido, sem uma pessoa ficar emburrada com a outra. Nós não temos ideia de como os conflitos atrapalham o dia a dia da nossa organização. Tem muito conflito entre colaboradores. E você, quando desenvolve essa habilidade social, você tem não só a capacidade, a competência, mas a obrigação de equilibrar esses relacionamentos. Você tem que usar da delicadeza,
Você tem que utilizar da pessoa, da paciência. As pessoas são difíceis. As pessoas, cada indivíduo, ele é único. Mas quando nós estamos dentro da organização, nós temos que entender que todos ali estão trabalhando em busca do objetivo dessa organização. Então, a ideia é que todos se tornem um só. E quando há conflito entre esses todos, essa unificação que tem que existir, esse ponto focal que deve ser colocado para todos, fica complicado. E aí a produção da equipe cai, eu começo a ter problemas de relacionamento, podendo chegar até um problema maior de situação onde pessoas não conseguem trabalhar juntas. Então, eu tenho que saber solucionar conflitos. E, para isso, a primeira coisa, eu tenho que conhecer meus colaboradores para identificar quais são esses conflitos. Eu tenho que ter canal de comunicação aberto para identificar quais são esses conflitos, para eu poder atuar. E nunca nós podemos atuar como juízes. Ah, você está certo, você está errado. O que nós temos que fazer é equilibrar essas razões, equilibrar esses motivos e trazer situações que resolvam, situações que facilitem a solução desses conflitos. Não é botar mais gasolina, não é tomar lado. O lado que eu tenho é o da minha empresa. O lado que eu tenho é o do objetivo da minha organização. E eu tenho que fazer com que, principalmente nós como líderes, nós temos que fazer o quê? Dar esse equilíbrio, porque nós não queremos briga, nós não queremos conflito, nós queremos solução e produtividade, não é mesmo? Vamos lá. Outro ponto é a liderança. Todo ser humano é um ser político e social. E o líder, ele deve ter isso muito desenvolvido. A questão da liderança é a questão de como eu vou influenciar. E quando nós falamos da questão política, é eu entender quais são os valores. Não estou falando de política partidária. Eu estou falando do ser político que o nosso colaborador ele é. Então, todos nós somos indivíduos e somos carregados de valores próprios, somos carregados de objetivos individuais. E o líder, para poder fazer esse colaborador dar o seu 10, andar a 100 km por hora, resolver, entregar, ser produtivo, ele deve reconhecer cada colaborador e assumir o seu papel de liderança, assumir o seu papel de influência. Saber assumir a liderança positiva, lógico, aquela liderança que desenvolve, aquela liderança que facilita, aquela liderança que orienta, e fazer com que essas pessoas que você lidera, que você mostra o caminho, tenham você como um exemplo. Eu sempre digo que o bom chefe é aquele que o colaborador olha e fala assim, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara. Ou, quando for tomar uma decisão, esse colaborador, quando for tomar uma decisão, quando estiver lá no seu trabalho, ele ter você como uma referência, ter você como o que o Henrique faria. Ou, o que o Henrique espera que eu faça. Como a organização espera que eu resolva esse meu problema, essa minha atividade. A liderança, ela guia.
A liderança assume responsabilidade. E quando um líder é bom, que ele está lá assumindo a responsabilidade dele, está com a influência dele de uma maneira positiva, ele consegue fazer milagres com a sua equipe. Porque a equipe, os seus colaboradores, vestem a camisa, entendem por que estão fazendo, são incentivados a fazer. Então, você que é líder tem uma enorme responsabilidade em relação a isso. Ser líder, ter essa habilidade, não é ser legal. É você entender a equipe que você tem, compreender os valores que estão ali, influenciá-los de uma maneira extremamente positiva, diminuir completamente a parte de conflitos que possam existir, e isso tudo a gente também faz pela comunicação que nós já vimos. Viu como uma coisa acaba encaixando na outra? Né? Também temos o que dentro da habilidade social? A criação de vínculos, que é mais ou menos o que eu já falei aqui na liderança. Quando eu estou dentro de uma organização, e como uma organização é formada de pessoas que possuem os mesmos objetivos organizacionais e somam esforços para alcançá-los, nós temos que entender que a empresa acaba se tornando um grande grupo. Todo mundo correndo atrás do resultado. E isso eu acabo criando vínculos pela empresa que eu trabalho, pelo sobrenome organizacional que todos da organização assumem. Então, eu tenho que criar situações onde as pessoas se conheçam, não que elas sejam amigas, que sejam best friends forever. Não, mas são colegas que devem ter respeito um pelo outro e reconhecer que aquele indivíduo, aquele colaborador está ali para me ajudar. Então, é necessário criar esses vínculos, criar essa proximidade. E, mais uma vez, a liderança é um ponto essencial para se fazer tudo isso, porque é ela que dá a condição. Né? Os relacionamentos, quando são respeitados, quando as pessoas se respeitam, acaba criando força. O relacionamento fica mais forte. E o relacionamento mais forte, eu vou ter uma equipe mais forte. E uma equipe mais forte dá melhores resultados. Compreenderam? Então, eu tenho que dar a condição de criar vínculos com as outras pessoas. Depois, nós temos a ideia da cooperação. Aprendi a falar, estou com a minha equipe 10, eu tenho uma boa influência sobre ela, eu sou um exemplo, as pessoas me veem como exemplo, ou me veem como uma direção a ser tomada, o meu comportamento. E tudo isso faz com que as pessoas cooperem uma com as outras. A ideia da colaboração está na ideia da cooperação. Então, eu quero ter pessoas que cooperam entre si para chegar no objetivo. E como até o conceito de organização está ligado a isso, grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e somam esforços para alcançá-los, é aí que está a cooperação, na soma desses esforços. Eu não consigo fazer sozinho. Eu tenho que fazer junto com outras pessoas, dentro da minha organização, que vai de A a Z. Todos devem cooperar. Todos devem buscar esse desenvolvimento de entender o que o outro precisa, entender qual é o seu papel, não só a sua função, mas sim de entender que você ali é um ponto muito importante e se você cooperar ou cooperarem com você, o resultado vai ser muito melhor. Por quê? Porque a soma das forças me dá um resultado melhor. A cooperação me dá um resultado melhor. É lógico, tem que ter respeito, porque não existe cooperação sem respeito.
Não existe cooperação sem entendimento. Não existe cooperação sem objetivo definido. Então, eu tenho que mostrar isso para os meus colaboradores, para que eles entendam qual é o papel deles, como eu falei agora, não só na ideia da função, mas a ideia é qual é o papel deles dentro da equipe, dentro de fomentar essa equipe para os bons resultados e para o seu sucesso. Então, a habilidade social, uma das características é a cooperação. Depois nós temos o quê? A alavancagem da diversidade. Hoje as organizações possuem pessoas de A a Z, de água, pedra, terra. São as mais diversas pessoas que estão dentro da nossa organização, tanto na base de cultura, na base de costumes, de valores. E nós temos que entender que a grande riqueza está na diferença. Então, quanto mais a minha equipe tiver a diversidade, entender a diversidade, respeitar a diversidade humana, respeitar e trazer para perto o diferente, valorizar cada indivíduo dentro da sua realidade, dentro da sua natureza, dentro do seu pensamento, eu não tenho dúvida que essa soma ela vai ser muito grande. Não existe mais espaço para você não serve, você o teu perfil não cabe aqui dentro da empresa. Eu tenho que favorecer a diversidade por meio de treinamento, por meio de comunicações. A diversidade é o que traz o diferente. A diversidade é que me faz pensar no que e como eu posso entregar para as mais diversas pessoas. Como eu posso atender as mais diversas pessoas. Sem preconceito, sem olhar para cima, sem olhar para baixo, enxergando a dignidade, enxergando os valores de cada um. Perfeito? Hoje eu termino por aqui. Eu gostaria, eu espero que você tenha gostado do nosso episódio hoje. Falei sobre essa habilidade social porque muita gente me perguntou do último podcast sobre inteligência emocional, que eles queriam saber mais sobre o que é essa habilidade social. Ok? Muito obrigado e até uma próxima vez.